Bem-vindos ao Medo Profundo, onde exploramos os mais intrigantes casos de crimes reais. Hoje, vamos mergulhar fundo no terrível e chocante caso do Maníaco do Parque, um dos assassinos em série mais infames da história brasileira. A caçada ao Maníaco do Parque se tornou uma das maiores investigações criminais da história do Brasil, com a população clamando por justiça e segurança. Mas antes, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo sobre os casos mais tenebrosos do mundo. Bem-vindos ao Medo Profundo, onde exploramos os mais... Em 1998, a capital paulista foi aterrorizada por um assassino à solta, o Maníaco do Parque. De janeiro a agosto daquele ano, o Parque Estadual Fontes do Ipiranga, mais conhecido como Parque do Estado, entre São Paulo e Diadema, se tornou um local de horror, palco de crimes bárbaros contra mulheres jovens. O parque, com uma área verde de 550 hectares, era um local frequentado por corredores, caminhantes e famílias. No parque também há o Jardim Botânico e o Zoológico de São Paulo. Este foi o principal local dos crimes, mas vítimas também foram abordadas em outros parques, como no Parque da Aclimação, situado no centro de São Paulo. Em alguns casos, o maníaco atraiu as vítimas para outros locais da zona sul da cidade, como a Avenida dos Bandeirantes e o Jardim Aeroporto. O assassino atraía suas vítimas com a falsa promessa de um trabalho como modelo. Utilizando uma moto de 125 cilindradas com baú, ele abordava as jovens em pontos estratégicos da cidade, como supermercados, praças, metrô e pontos de ônibus, oferecendo-lhes a oportunidade de participar de um ensaio fotográfico em um local ecológico e que a mata do parque seria o local perfeito para as fotos. Para convencer ainda mais, oferecia dinheiro para fazer as fotos. Segundo relatos das sobreviventes, o homem era extrovertido e tinha grande poder de convencimento para atrair as moças. Com a promessa de um trabalho, as moças subiam na garupa da moto do homem. Após atraí-las para o parque, o homem as obrigava a se despirem, depois as violentava e assassinava com requintes de crueldade. As vítimas eram mortas por estrangulamento ou golpes na cabeça, muitas vezes após serem brutalmente espancadas e sofrendo graves lesões sexuais. Posteriormente, o próprio maníaco disse que escolhia mulheres que pareciam tristes e que andavam com a cabeça baixa. Somente em julho foi que o caso ganhou repercussão, pois 6 corpos nus de mulheres foram encontrados no Parque do Estado. Anteriormente, em janeiro e maio, 2 corpos haviam sido encontrados nas mesmas condições. As jovens possuíam sinais de violência sexual e marcas de mordidas que evidenciavam a tamanha crueldade do assassino. A Polícia Civil entrou em alerta e se convenceu de que todas as vítimas eram de um único predador. São Paulo tinha seu serial killer. Conforme o caso do assassino foi sendo divulgado, mulheres que sobreviveram foram aparecendo para procurar a polícia. 9 mulheres que conseguiram escapar do falso agenciador relataram à polícia que foram estupradas por ele no Parque do Estado. A mídia apelidou o serial killer de o Maníaco do Parque. O caso gerou pânico na cidade. A Polícia Civil, sob enorme pressão da população, intensificou as investigações, criando uma força-tarefa dedicada à captura do serial killer. Os primeiros depoimentos foram sendo recebidos e, sem dúvidas, um dos mais importantes foi da prima da primeira vítima, Raquel, de 23 anos. A moça relatou que no dia em que desapareceu, Raquel ligou para ela para contar que na estação de metrô Jabaquara foi abordada por um agente de modelos e que o rapaz muito legal a convidou para posar para um catálogo de cosméticos. A prima relembra que tentou convencê-la a não ir, mas Raquel não deu ouvidos e seguiu com o homem. Raquel foi vista pela última vez em 10 de janeiro e seu corpo foi encontrado no dia 16. Por falta de provas e evidências, o caso havia sido arquivado. Esse depoimento se conectava com o depoimento das sobreviventes.
Com isso, a polícia trabalhou com a possibilidade de mais moças terem sido abordadas, mas que não aceitaram o tal convite. E bingo! Em outro distrito, 2 boletins de ocorrência revelaram histórias assustadoramente semelhantes. 2 mulheres relataram ter sido atacadas por um homem após aceitarem um convite para um ensaio fotográfico de uma marca de cosméticos. A coincidência era gritante. A mesma desculpa utilizada pelo maníaco do parque para atrair Raquel. O terror do maníaco do parque teve início em agosto de 1996, quando a primeira vítima, uma mulher cujo nome permanece em sigilo, foi abordada por um homem na Praça da República, no centro de São Paulo. Ela relatou que o homem procurava moças para fazer um catálogo e que a sessão de fotos seria feita no zoológico, que fica dentro do Parque do Estado. Ele também disse que pagaria pelas fotos. Já dentro da mata do parque, a moça desistiu das fotos, mas o homem disse que iria matá-la se ela não fizesse o que ele mandasse. Ele a obrigou a ficar só de calcinha, a amarrou e bateu muito nela. Ele disse que a surra era para que ela aprendesse a não confiar em pessoas desconhecidas. Depois, ele a abusou e depois foi embora. Após algum tempo, a moça conseguiu se soltar e pediu ajuda. O segundo caso ocorreu em janeiro de 1997. A identidade da vítima também permaneceu em sigilo. Desta vez, a vítima foi abordada em Diadema, região metropolitana, e o mesmo papo de fotos rolou, e a moça foi com ele até o Parque do Estado. Lá foi amarrada, violentada e espancada. Quando o homem colocou uma corda em volta do pescoço dela, ela começou a se debater e conseguiu fugir. Segundo o relato dessas 2 mulheres, o tal homem que as atacou aparentava ter uns 25 anos, estatura média, pele morena clara, o rosto possuía marcas de espinha, a orelha era furada e havia uma falha na sobrancelha. Com base nessa descrição, um retrato falado foi feito e foi divulgado para a imprensa. A mídia estava fazendo uma enorme cobertura do caso, e com isso, a polícia acabou recebendo uma enxurrada de ligações de pessoas que afirmavam que viram ou que conheciam o maníaco do parque, e isso fez com que a polícia não soubesse por onde começar. A busca pelo maníaco do parque ganhava novos contornos. Uma outra vítima surgiu. A jovem que preferiu não ter seu nome divulgado relatou ter sido abordada no metrô por um homem que se apresentou como fotógrafo e a convidou para uma sessão de fotos. Assustada com a insistência do estranho, ela recusou e ameaçou de chamar a polícia. Frustrado, o homem entregou um cartão com um número de telefone e um nome, dizendo para que ela o contatasse caso mudasse de ideia. A moça entregou o cartão à polícia. Através do número de telefone, a investigação chegou até uma empresa. O dono do local, ao ver o retrato falado, reconheceu a semelhança com um de seus funcionários, Francisco de Assis Pereira, um motoboy, mas o dono alertou que o nome no cartão era falso. Mas, para o azar dos investigadores, Francisco não estava lá. Ele já havia fugido há 2 dias. A caçada pelo maníaco do parque se intensificou. E a polícia tinha a plena certeza de que ele estava ciente das investigações. O retrato falado e a foto do motoboy Francisco de Assis Pereira foram divulgados pela polícia e estamparam capas de jornais com chamadas para o suspeito mais procurado do país. Ao verem a foto de Francisco, as sobreviventes confirmaram que ele era o homem que as atacou. Ao ver seu retrato falado na mídia, Francisco decidiu fugir da cidade, mas antes queimou alguns pertences das vítimas que havia guardado. Como se fosse um troféu, vemos esse comportamento em vários assassinos em série. No trabalho, deixou um bilhete agradecendo as oportunidades e se desculpando por ter ido embora. O fato dele ter fugido fez a imprensa o divulgar como o maníaco do parque. E naquela época, ele foi considerado o homem mais procurado do Brasil. 4 de agosto de 1998, a busca pelo maníaco do parque, serial killer que aterrorizava São Paulo, finalmente chegava ao fim. Francisco foi preso na cidade de Itaqui,
no Rio Grande do Sul. A captura só foi possível graças à denúncia de um pescador local, que o abrigou em troca de trabalho. O pescador, ao se deparar com a foto de Francisco em um jornal, o reconheceu como o maníaco do parque. Mesmo tentando negar sua identidade e qualquer envolvimento nos assassinatos, Francisco não teve sucesso. Ele foi preso, colocando um fim no terror causado à cidade de São Paulo. Em seu interrogatório, Francisco confessou ter matado 7 mulheres e tentado assassinar outras 9. Mas qual seria a motivação dos assassinatos? Ele disse que sentia algo muito ruim que o fazia matar. Segundo suas palavras, acontecia o desejo, aquela forma maldita de querer pegar a pessoa. Me aproximava das meninas como um leão se aproxima da presa. Eu era um canibal. Jogava tudo o que eu podia para conquistar e levar ela para o parque, onde eu acabava matando e quase comendo a carne. Eu tinha uma necessidade louca de mulher, de comê-la, de fazer ela sentir dor. Eu pensava em mulher 24 horas por dia. Francisco alegava ter problemas psicológicos, pois quando criança sofreu abuso sexual por parte de uma tia, irmã caçula de sua mãe. Essa tia o obrigava a tocar em suas partes íntimas, e isso o fez ter uma verdadeira fixação por seios quando adulto. A tia foi entrevistada e negou toda a história. Francisco explicou por que mordia suas vítimas. O motivo estaria em um ocorrido do dia 18 de fevereiro de 96. No Parque do Ibirapuera, ele conheceu uma moça que estava patinando, ficaram conversando e ele a convidou para patinar em um shopping de São Bernardo do Campo. Mas ele acabou a levando obrigada para a mata do parque. Lá, a moça foi amarrada pelo pescoço com uma corda e obrigada a tirar a roupa. Francisco a obrigou a fazer sexo oral nele, porém a moça deu uma mordida muito forte no seu pênis. Foi tão forte que ele passou a ter dificuldade para ter ereções. A dor foi tão grande que ele a espancou e tentou matá-la enforcando com a corda que estava em seu pescoço. Essa moça fingiu que estava morta e conseguiu fugir quando ele saiu dali. Ela pediu ajuda e foi levada para o pronto-socorro e, posteriormente, registrou o boletim de ocorrência. Quando Francisco abriu o bico e começou a falar das mortes cometidas, ele achava que essa moça estava morta. Mas como o corpo não foi descoberto, ela começou a ser procurada e foi encontrada viva em novembro de 98. Depois de 3 anos na prisão, o primeiro julgamento do maníaco do parque aconteceu em maio de 2001. Mas o que na verdade ocorreu foi um verdadeiro auê no tribunal. Isso porque teve uma briga do Ministério Público com a juíza. 2 testemunhas de acusação não compareceram, além da proibição da promotoria de exibir uma entrevista que Francisco tinha dado para o programa do Gugu, o Domingo Legal, uma semana antes, pois, por lei, a defesa tem que receber as provas com antecedência, ou o júri pode ser anulado. Graças a essa bagunça toda, foi decidido que o julgamento seria então remarcado para setembro. Francisco, o maníaco do parque, foi condenado a 268 anos de prisão por assassinato, estupro, roubo, atentado violento ao pudor, estelionato e ocultação de cadáver. Ele assassinou 11 mulheres, estuprou e tentou matar outras 9. Ele passou por algumas penitenciárias para cumprir a pena, mas agora está na penitenciária de Iaras, no interior de São Paulo. Por incrível que pareça, Francisco, o maníaco do parque, um serial killer cruel, recebia na prisão centenas de cartas de mulheres que se diziam apaixonadas por ele. Em 2002, ele se casou com uma senhora de 60 anos de Santa Catarina, que era uma dessas fãs dele. Ela o visitava toda semana. Mas depois de algum tempo, a relação acabou, pois, segundo ela, Francisco era muito violento. Em uma entrevista para o Diário de São Paulo em 2005, Francisco revelou que sua convivência com outros presos era boa e que havia se convertido ao cristianismo. Disse também que não recebia visitas, apenas conversava por telefone com elas.
Já uma reportagem do UOL em 2020 mostrou como era a vida dele na prisão. A maior parte do tempo passava sozinho, fazendo tricô e crochê. Anteriormente à pandemia, Francisco trabalhava em uma oficina que tinha como produção sapatilhas e roupas para bailarinos. Mas acabou fechando. E com isso, ele passou a vender artesanato para os familiares dos detentos nas visitas. Segundo funcionários do presídio, a maior parte do tempo Francisco passava isolado. Era bem discreto e não tinha amigos. Lia a Bíblia e frequentava ao menos uma vez por semana o culto evangélico. Era um presidiário de bom comportamento. Quando mais velho, retomou os estudos com um supletivo, pois havia estudado somente até a 5ª série. No Exército, trabalhou na cozinha do quartel e chegou à patente de cabo. Mas desistiu do Exército. Teve vários empregos e era ativo em competições e exibições públicas de patinação e era conhecido como Chico Estrela. Chegou até a aparecer em um programa de esportes na TV. Isadora Frankel, de 19 anos, que desapareceu em 10 de fevereiro, teve seu nome ligado ao de Francisco, quando ele tentou passar 2 cheques em nome dela, mas foram devolvidos. Ao ser questionado sobre isso, ele alegou que Isadora era sua namorada e por isso ela tinha lhe dado os cheques. Mais tarde, em coletiva de imprensa, o pai da moça negou a tal história e disse que Isadora não tinha nenhuma relação com Francisco. Ainda relatou que um dos cheques havia sido falsificado e outro havia sido assinado por ela, mas a caligrafia estava trêmula, o que poderia muito bem indicar que a moça estava sendo coagida no momento em que assinava o cheque. O corpo de Isadora foi o último a ser identificado, no dia 24 de agosto, após o próprio Francisco ter mostrado onde estava. A dificuldade se deu porque o corpo foi carbonizado pelo maníaco, logo após ele ter sido intimado para depor sobre o desaparecimento da estudante. Pela incrível lei brasileira, ninguém pode ficar mais de 30 anos na prisão. Por isso, em 2028, Francisco pode ganhar a liberdade. Agora, se ninguém pode ficar mais de 30 anos preso, por que dão uma pena de mais de 260 anos? É muito ilógico. O caso do maníaco do parque marcou a história da cidade de São Paulo e do Brasil. A brutalidade dos crimes e a comoção social gerada pelo caso provocaram debates sobre segurança pública, violência contra a mulher e a necessidade de medidas eficazes para prevenir crimes semelhantes. Esse caso serve como um lembrete constante da necessidade de combater a violência contra a mulher e de garantir a segurança da população. É um capítulo sombrio da história da cidade de São Paulo que jamais deve ser esquecido. E você acha que as leis brasileiras são muito brandas? Quero ouvir sua opinião. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Até o próximo caso.